Muito bem, este é Conexão Futura aqui na tela do seu canal Futura na TV e também no nosso site futura.org.br/Conexão Futura, o endereço que está aqui embaixo para você acessar aí no seu celular, tablet e no seu computador. E o mercado editorial é uma das áreas que mais passam por transformações nos últimos anos, com o crescimento das redes sociais, blogs literários, editoras, livrarias e até bibliotecas online. Uma nova ferramenta vem atraindo os escritores, que é a autopublicação. Segundo dados do Clube de Autores, uma das primeiras plataformas de autopublicação do país, entre 2014 e 2015, o crescimento da área foi de 38%. Dentro desse mercado, um outro segmento que tem chamado a atenção é o de livros didáticos. Ainda de acordo com o Clube de Autores, a autopublicação desse produto cresceu 120% em número de títulos oferecidos e 53% em vendas. Então, quem fala mais com a gente sobre esse assunto é o Ricardo Almeida, que é presidente do Clube de Autores. Ricardo, bem-vindo à Conexão Futura. Tudo bem com você? Tudo ótimo, muito boa tarde. Bom, para a gente começar o nosso bate-papo, quero aqui explicar para quem não acompanha o mercado editorial, não sabe muito bem como funciona a questão da criação de um livro até o momento de fato ele ser publicado. Qual a diferença, então, Ricardo, de uma autopublicação por uma publicação convencional? Vamos lá, na verdade, na publicação convencional, que existia até começo de 2009, 2010, quer dizer, que era o padrão, os autores eles tinham basicamente duas opções. A opção número 1 era ser patrocinado por alguma editora, e hoje isso, principalmente no Brasil, é algo absolutamente raro. As editoras elas têm apostado muito pouco em novos talentos, o que acaba, obviamente, criando aí um gargalo para o surgimento de não só de títulos, mas mesmo de carreiras literárias ali, que em outros tempos floresceriam. E a outra opção era o autor pagar, isso existe até um modelo que se chama esse mercado, que é de Vanity Press, que é o autor pagar para ser publicado, em valores que costumam variar aí de 5 a 20 mil reais, sendo que o resultado final, além do livro todo trabalhado, é que ele tenha uma tiragem que acabe ficando com ele, aí seus 500, mil e poucos exemplares. Bom, isso para a gente, nós não éramos do mercado editorial, né? Nós éramos, na verdade nós trabalhamos com internet, não fazia muito sentido. Nós também, os sócios do Clube de Autores eram todos autores, e a gente já havia passado por essas opções, isso não fazia muito sentido para a gente. Então, o que a gente fez foi construir um site onde os autores pudessem se autopublicar, quer dizer, pelo próprio site, eles cadastravam um livro, diagramavam capa, determinavam quanto que eles queriam ganhar de direitos autorais e deixavam o livro à venda. Na versão digital, o livro é distribuído para Apple, Amazon, Saraiva, para basicamente todas as lojas online, e na versão impressa, a partir do momento que o livro é comprado, se for comprado um único exemplar, este único exemplar ele é impresso e entregue para o consumidor. Então há todo um processo aí de print on demand muito forte que acabou viabilizando esse negócio como um todo, né? Agora, Ricardo, dentro desse setor, como eu já mencionei na abertura da nossa conversa, o setor de livros didáticos tem crescido muito também. E esse tipo de livro, ele tem aí toda uma questão de uma regularização junto ao Ministério da Educação. Fala um pouquinho para a gente, então, de que forma os livros didáticos também podem ser autopublicados. Pois é, a maior parte dos livros didáticos que a gente tem, eles vêm dos próprios professores que eles já têm este conteúdo. Então, os próprios professores, eles já garimpam as oportunidades deles junto a cursos, junto a escolas, ou, enfim, as mais diversas instituições, e eles apenas embalam melhor conteúdos que eles acabavam disponibilizando para os seus alunos, seja por meio de blogs, seja por meio de artigos impressos, entregues em sala de aula e assim por diante. Então, o que eles fizeram foi compilações de seus conhecimentos, embalar isso de fato em um livro e chegar a acordos diretamente com essas instituições, acordos que não passam por nós, são travados diretamente entre os professores e as suas instituições de ensino, para que esses títulos acabem sendo adotados por elas. E de fato, isso, principalmente nos últimos anos, tem crescido bastante aqui no Clube de Autores, do ponto de vista de vendas de exemplares. Em 2015, foram aproximadamente 30 mil exemplares vendidos de livros didáticos, né, especificamente. A grande maioria deles, diga-se de passagem, impresso. Então, isso já ilustra que há um mercado ali muito grande para que os professores possam trabalhar. E, no final das contas, quer dizer, conhecimento é
é exatamente o que professores têm. Então, se eles conseguindo encapsular isso em algo que, ao mesmo tempo, facilite a disseminação de conceitos e de conteúdos que o público de estudantes precisa, mas, ao mesmo tempo, traga também para esses professores uma remuneração, é o de útil com agradável, né, para todo mundo que está envolvido aí no processo. Mas só para esclarecer, então, esses livros didáticos autopublicados, eles não competem diretamente com os livros didáticos aprovados pelo Ministério da Educação, disponibilizados para as escolas. Eles seriam como uma forma de complemento, não de substituição dos livros oficiais. A partir do momento que os professores eles acabam determinando muito do conteúdo programático das suas próprias aulas, eles acabam também interferindo nos conteúdos que vão fazer parte, ou nos livros que vão fazer parte do programa de ensino. Mas sim, na grande maior parte, a gente está falando de livros que são complementos ao currículo oficial. Importante mencionar isso, que a gente sabe, né, principalmente nas escolas públicas, há uma determinação aí do MEC de que as escolas adotem os livros disponibilizados pelo Ministério da Educação, até por conta aí do currículo base que a gente tem para os alunos de todo o Brasil poderem seguir aí pela mesma orientação. Agora, em relação à questão de outras possibilidades, né, outros escritores poderem publicar também, de que forma, então, um novo autor vê aí, a partir da autopublicação, uma possibilidade de ver a sua obra chegando mais próxima dos leitores, sem todos esses trâmites que anteriormente eram necessários, como você tinha mencionado? Primeiro, só um ponto aí que é importante, dos livros didáticos que a gente tem aqui, a ampla maioria, e eu digo ampla maioria, talvez até com alguma licença poética, para não dizer a totalidade, de fato são para instituições de ensino privado, por conta exatamente do que você mencionou. Mas falando do autor que não é necessariamente um professor, seja de um cursinho, seja de um concurso, enfim, para qualquer que seja ali a sua vertente, o caminho ele é um só, ele é ir lá para o site, para o clubedeautores.com.br e publicar o livro. Quer dizer, há uma desburocratização absurda aí envolvida nesse processo, até porque, no nosso ver, como autores, antes de gestores deste site, não há a necessidade de tanta burocracia. No passado, o Brasil e o mundo como um todo, ele se habituou a viver em uma realidade onde o conteúdo ele era escasso. E com conteúdo escasso, cabia a alguns players do mercado, algumas editoras, por exemplo, selecionar que tipo de conteúdo poderia ir para o grande público e, no final das contas, você tinha todo um conjunto aí de autores que dependiam muito das editoras para que os seus conhecimentos fossem escoados para a massa. A realidade que a gente vive hoje, aí eu estou falando a gente enquanto sociedade global, é quase que a oposta. Não existe uma escassez de conteúdo, existe uma abundância de conteúdo. E quando você tem uma abundância de conteúdo, com ferramentas tão fabulosas que a internet e redes sociais como um todo acabam deixando para o público, para que eles mesmos possam escolher quais são os livros que mais interessam, que menos interessam, etc., não faz muito sentido a gente fazer essa pré-triagem e barrar o acesso a autores. Então, ao fazer isso, títulos que muito provavelmente jamais encontrariam mercados por serem títulos nichados, acabam suprindo ali lacunas fantásticas que existem. Eu estou falando de coisas como, a gente tem livro aqui que usa física quântica para explicar milagres. Enfim, tem de tudo aqui dentro no clube. No total, a gente tem 50 mil títulos. Isso, só para se ter uma ideia, hoje isso equivale a 10% de todos os títulos anualmente publicados no Brasil passam aqui pelo Clube de Autores. Então, é muito conteúdo, é muito livro, é muita história e muita experiência compartilhada. E com isso, a gente, obviamente, acaba complementando muito do conhecimento que o público final tem, que não necessariamente é um conhecimento suprido, ou uma demanda de conhecimento suprida só pelos títulos que ganham mais o mercado de massa, né? Sem dúvida, né? Como a gente sempre bate na tecla aqui no Conexão também, é importante aí você disseminar o hábito da leitura em todas as faixas etárias. Então, quanto mais material disponível e com uma variedade aí de temas e assuntos e enfoques também, com certeza a gente vai estar ampliando o público que vai chegar até esse tipo de livro. Bom, nosso tempo aqui está chegando ao fim. Quero então agradecer o Ricardo Almeida por ter conversado conosco e explicado um pouquinho mais aí sobre como funciona o Clube de Autores e a autopublicação. Muito obrigado, Ricardo, e bom trabalho para você. Eu que agradeço e bom trabalho para vocês também.
E aproveito e mostro para você de casa aqui na internet, o Ricardo mencionou o site, então vamos colocá-lo na tela para você. Aí você pode acessar clubedeautores.com.br, é o site que compila aqui, você tem uma série de livros recomendados por eles, recomendados da semana, mas seja você um autor ou um leitor assíduo, ou você aí que está querendo se especializar ainda mais no hábito da leitura, criar esse hábito aí no seu dia a dia. Aqui tem uma série de conteúdos, toda essa lista aqui que você está vendo desse lado da sua tela, dos mais acessados e todos os temas. Então tem assunto para todo mundo aqui. Não deixe de acessar clubedeautores.com.br. E na próxima entrada do Conexão Futura, a gente volta logo mais falando sobre os desafios para a educação de pessoas com autismo. E você em casa, é claro, não pode perder essa discussão. A gente volta logo mais com Conexão Futura e eu espero você. Até já!